Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. É um prazer, é uma alegria, mais uma vez, poder meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero deixar um texto aqui com todos, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, o verso 15 e o verso 16, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não que seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos, cada geração, cada lugar, cada país, cada cidade tem vivido experiências diferentes. E a palavra diz que esses dias que nós vivemos são dias maus. O apóstolo Paulo declara isso. E a gente observa na história do cristianismo, a gente observa na história de geração em geração, que os dias realmente têm sido maus. Estamos vivendo dias difíceis, particularmente aqui no nosso país. Dias de angústias, dias de sofrimento. O número de brasileiros que vivem na pobreza triplicou em 6 meses. Irmãos, falta pão na mesa de mais de 27 milhões de pessoas. Falta alimento na mesa de 27 milhões de pessoas. É muita gente. Então, nessa questão econômica, nós podemos também afirmar que vivemos dias difíceis. Não basta a Covid e outras doenças, a gente observa na história do cristianismo que houve um aumento em 60% o número de cristãos mortos no mundo por causa da fé. Por causa da fé em Cristo Jesus. Uma média de 13 crentes morrem por dia, irmãos, no mundo. 13 crentes morrem por dia por causa da perseguição. Essa pesquisa foi feita em setembro de 2020. Então, em períodos difíceis, como o que estamos vivendo, facilmente somos levados a perder a esperança, muitas vezes, a perder a fé, muitos se desanimam, somos levados a perder a santidade, a consagração em Cristo Jesus, no Deus soberano, somos levados a perder o amor ao próximo, a estabilidade emocional. Então é uma pressão que aflige todos nós, que aflige a Igreja de Cristo, que aflige toda a humanidade. O apóstolo Paulo aqui, ele deixa 2 conselhos para que a gente possa estar observando e tentando viver, né, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando. O primeiro conselho, ele diz, olha, viva com sabedoria. Viva com sabedoria. Está aí no versículo 15, eu vou ler novamente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Sabedoria é importante para a gente enfrentar qualquer tipo de crise, qualquer tipo de situação. Eu sei que nós vivemos crises econômicas, uma crise eu diria moral também, né? O Brasil vive uma crise moral, é uma crise financeira, crise da saúde, né? Que hoje nós estamos
vivendo essa pandemia, e no meio dessa crise, a Igreja de Cristo, os salvos, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, precisam buscar em Deus a sabedoria, porque Deus é a fonte de sabedoria. Então a gente precisa se relacionar mais com Deus, ter mais intimidade com Jesus, a gente precisa buscar mais a comunhão da igreja. Então isso é muito importante para a gente vencer essa luta que nós estamos vivenciando. E o apóstolo Paulo, ele se refere aqui nesse texto, nesse contexto, né? Ele está dizendo que essa forma que a gente precisa viver é uma forma que não esteja aliada ao pecado. Então ele diz, olha, vocês precisam abandonar o pecado. Vocês devem abandonar práticas daquela velha vida. E em Colossenses capítulo 4, verso 5, ele diz assim, portai-vos com sabedoria para com o que estão de fora. O que ele tem em mente aqui é que a vida do cristão, perante os olhos do mundo, tem que ser uma vida diferenciada, tem que ser uma vida de santificação, tem que ser uma vida que as pessoas lá fora vejam Jesus na nossa vida. Então a preocupação do apóstolo Paulo é exatamente essa, que nós vivemos dias maus, nós vivemos dias difíceis, porém são dias que a gente precisa se consagrar, são dias que a gente precisa buscar a santidade, são dias que a gente precisa ter uma maior comunhão com Jesus, são dias que a gente precisa intensificar o nosso relacionamento com Deus. Eu achei muito interessante quando o Ministério de Intercessão acrescentou, né, os sábados de vigília. Isso foi muito bom, porque isso nos leva a uma questão de intimidade maior com Deus, um tempo maior com Deus. E nós tivemos aí alguns sábados, né, com relógio de oração, foi muito legal, e devemos até fazer outros, porque isso nos leva a essa intimidade maior com o Senhor. E é isso que nós precisamos nessa época. É isso que nós precisamos nesse momento de turbulência. Porque as pessoas que não têm Jesus, elas se desesperam sim. Elas perdem a esperança, a estabilidade emocional desequilibra. Há muita gente doente emocionalmente, há muita gente precisando de ajuda psicológica. E nós sabemos, irmãos, que a nossa maior força vem dos céus. Então, por isso Paulo diz, olha gente, busque a sabedoria em Deus. Busque a sabedoria. Sejam sábios na forma que vocês estão vivendo. Se preocupando com essa santidade, se preocupando com essa busca de Deus, com essa intensidade, com a consagração, com a comunhão da igreja. O outro conselho que o apóstolo Paulo deixa aqui nesses dias difíceis é que nós possamos remir o tempo. Ele usa aqui essa palavra remir. Algumas versões aí já vem com uma explicação muito legal, que é aproveitar o máximo cada oportunidade. Então o verbo empregado aqui é um sentido de resgatar. Paulo lembra que os dias são maus, mas não devemos relaxar. Os dias são difíceis, mas não devemos ter uma vida de qualquer maneira. Ele diz assim, olha, a gente precisa superar essa pressão e usar cada oportunidade para conduzir pessoas a Jesus. Então, porque o que a gente percebe que as pessoas precisam é de Cristo. Resgatar essas pessoas das trevas. Em dias difíceis, nós precisamos resgatar pessoas da escuridão e trazer para a luz de Jesus. Mas também resgatar, né, eu creio aqui que a gente precisa, nesses dias, resgatar a maneira que nós precisamos viver. Resgatar a maneira que Deus quer que nós vivamos. Às vezes a gente está vivendo em um momento, né, de que a gente precisa resgatar a nossa esperança, resgatar a nossa fé, resgatar a nossa santidade, resgatar o amor pelas pessoas, resgatar a nossa estabilidade emocional, resgatar a intimidade com Jesus. Enfim, nós precisamos
perceber o que está faltando na nossa vida, o que está a desejar na nossa vida espiritual e buscar essa ajuda, buscar essa solução em Cristo Jesus e vivermos realmente como pessoas sábias. E eu digo, irmãos, aqui a gente precisa fazer uma reflexão do nosso viver, a maneira que nós estamos servindo a Cristo, a maneira que nós estamos nos relacionando, como está a nossa intimidade com o Senhor Jesus, resgatar tudo isso antes que seja tarde demais. Porque dias difíceis nós estamos vivendo apenas uma pandemia. Mas vocês viram aí que eu falei no início que existem cristãos que estão vivendo situação de perseguição. Então são 13 pessoas, 13 crentes que morrem por dia no mundo porque confessa Jesus como Senhor da sua vida. E nós estamos vivendo apenas uma pandemia. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que existem crentes vivendo em uma aflição maior do que a nossa. Por isso, a gente precisa perceber esses dados e até agradecer a Deus, porque nós temos aqui uma liberdade de servir a Cristo, nós temos uma liberdade de adorar o Senhor Jesus. E eu quero dizer a você que você olhe para a sua vida, olhe para a maneira que você está andando e sinta o que o apóstolo Paulo diz aqui. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém.